Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema intrigante, digamos assim, né? Muito conversado, você certamente assiste na sua casa, nesses canais Discovery, History Channel e tantos outros, né? Hoje nós vamos falar sobre a incrível engenharia antiga. Como apareceram ou como foram construídas coisas aqui no planeta, se até hoje, 2024, do ano cristão, vamos dizer assim, né, não se consegue fazer com os recursos de engenharia de hoje, não se consegue fazer coisas similares, principalmente nas coisas de encaixar uma na outra, pedras que nós vamos ver aqui no decorrer da nossa conversa. Estou trazendo aqui meu querido amigo e irmão de longa data, mais de 3 décadas, né, Paulo Iannuzzi, é um especialista nesses estudos, adora, isso ele faz com tesão, isso é muito bom, né? Você percebe quando a pessoa trabalha com vontade e faz o que gosta, é assim mesmo. Então vamos lá. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Melhor agora com vocês todos aí. Muito obrigado, Eustáquio, por mais esse gentil convite, amigo e irmão de anos, e a vocês todos que estão nos acompanhando, prestigiando e apoiando esse canal, esse trabalho. Boa noite a todos. Muito obrigado. Estava mexendo aqui antes da gente entrar no ar, e hoje tem aqui, eu vou ler. Foi encontrada cidade maia milenar, hoje, encontrada por acaso por estudante de doutorado. A cidade tem o tamanho de Edimburgo, na Escócia, e está entre os maiores sítios maias de toda a América Latina. Diz que ainda não tem fotos, mas é um negócio descomunal. Fica lá, descobriram lá no México. Então, coincidentemente, né, bem no dia que nós vamos conversar sobre isso, foi descoberto mais um, então, maravilha lá no México, né, no meio daquela selva. Imagino que tem, né? Então, vamos lá. Bom, coincidência não existe, né? A gente sabe. Não existe, é causalidade, é brincadeira, eu gosto dessas coisas. Paulo, vamos lá, eu milito na ufologia, vamos começar por aí, desde 63 anos, que com 10 anos eu tive um avistamento de um disco voador em cima da minha casa, todo mundo já sabe disso, e depois disso nunca mais parei de lidar com esse fenômeno, né? Querendo descobrir sobre ele, tive diversas experiências, eu tenho uma ligação incrível, não quero viajar na maionese com isso, não importa. Mas eu tenho que, muitas vezes, hoje eu estou mais pé no chão do que era no passado, faz parte do processo de crescimento de cada um, né? A gente viaja um monte, a gente às vezes viaja mais longe do que o disco voador. É mesmo. em pensamento, né? Mas então, hoje eu sou um cara cético no bom sentido. Eu quero provas. O que eu acreditava, hoje eu quero prova daquilo que eu não tenho resposta, né? E isso que nós vamos conversar hoje, todas essas construções do passado, quer queira ou quer não, nós vamos ter que verificar a possibilidade, eu digo, né? Possibilidade de que sejam obras construídas por uma intervenção de construtores, pedreiros, seja lá o nome que vai chamar, de outros cantos, de outro lugar, da Lua, daí de fora, porque não é possível aqui, não tinha tecnologia, né? Tanto é que não tinha, porque esses aí foram embora ou morreram, sei lá o quê, e hoje não se repete, como eu disse na abertura do programa aqui. Então, por maior resistência que a gente tenha a essa questão, porque nós não temos prova nenhuma tátil de que eles vieram para cá, eles nos visitam regularmente, tudo isso aqui, nós não temos. Mas a gente, infelizmente, eu digo infelizmente porque ainda é um assunto polêmico, nós não temos elementos para dizer foram. Não é porque a gente não consegue ter resposta que a gente tem a certeza de que tenha sido construído por fora. Aí nós vamos estar
viajando, nós não vamos estar contribuindo com nada, né? Nós vamos estar conjecturando. Mas, mesmo no meu ceticismo, eu tenho que admitir que é uma possibilidade muito forte disso ser uma realidade. Gente de outro lugar veio aqui, não sei quem é, de onde teria vindo, veio, não sei por que fez, não sei por que participou aqui e se mandou. Então vamos lá. Eu sei que você tem um ponto de vista legal sobre isso e eu gostaria de ouvi-lo e compartilhar com a gente aqui, Paulo. Com prazer, mas eu estou praticamente na mesma linha que você, né? E você me lembra uma máxima sobre isso, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Exato. Boa. Então, nós sabemos, não podemos afirmar, como você disse, o que é, quem fez, por que fez, como fez, qual a finalidade. Podemos dizer, ao contrário de muitas teorias e justificativas científicas que não correspondem a um ser pensante, né, qualquer que seja, mesmo sendo leigo, compartilhar e corroborar com algumas dessas teorias que justificam ou explicam de uma forma parca, pobre, né, como isso tudo e por que isso tudo existe, foi criado, etc. E tal, né? Em cima disso, a conclusão que a gente chega na certeza é que sabemos o que não é, como não foi. Né? Como não foi feito, como não foi realizado, enfim. Porque, como você mesmo disse, e eu volto sempre, vez por outra, a afirmar uma frase que não é minha, para cada resposta que a gente obtém nessas questões, 10 perguntas surgem. Então, parece um poço sem fundo isso. Sim. Né? E a questão vai aumentar com respeito a descobertas, fora as descobertas que são feitas e não são divulgadas. Com certeza. Principalmente de alguns artefatos antigos. E nós já temos N artefatos, além de monumentos, sítios, etc. e tal, que já, com muita sobra, evidenciam que algo aconteceu bem diferente do que nos ensinam nas escolas. Né? Enfim, e muita coisa ainda vai ser elucidada, vai ser descoberta. Não me surpreende esse tipo de descoberta. Até mesmo aqui na Amazônia já está se descobrindo muita coisa e vai se descobrir mais. Tá? E dentro disso, nós temos, na linha de conhecimento que você bem conhece, teosófico, eubiótico, oriundo principalmente do Extremo Oriente, Índia Antiga, Tibete e também de Egito, tá? A questão relativa aos povos mais remotos antediluvianos, oriundos da antiga Lemúria e da antiga Atlântida, principalmente. Sim. Onde você, nesse tempo remoto, corrobora com o que encontramos nas escrituras sagradas com respeito aos deuses e a hierarquias de anjos, que assim foram chamadas, por não haver, obviamente, uma linguagem mais adequada a interpretar ou descrever o que estava sendo visto e vivenciado aqui no planeta. E como rezam as antigas escrituras das antigas civilizações, seus livros sagrados respectivos, os deuses conviveram entre os homens. Então, aqui, talvez seja adequado um parênteses. Existem ou existiram realmente seres virtualmente mortais, classificados como divindades, a nível dimensional? Sim, por que não? Existem divindades, deidades, que em verdade foram frutos de conglomerados mentais a partir de uma egrégora formada por ritos, por pensamentos recorrentes, por formas de pensamentos de grupos de civilizações ou grupos dentro de uma civilização específica? Sim.
A gente sabe que isso ocorre, inclusive, até hoje, principalmente hoje. E a possibilidade de alguns desses deuses terem sido realmente astronautas, por que não? Por que é considerado isso tão absurdo? Existe a hierarquia angélica propriamente dita? As hierarquias, sim. Existem seres de outra natureza que foram tomados por anjos? Sim. Então, dependendo da etapa de conhecimento, de preparo e de assimilação da humanidade com respeito a determinadas informações, principalmente vivências, tá? A interpretação, a descrição vai mudando. Hoje, no advento da era espacial, já é um pouco diferente. Daqui a não sei quantos anos, como vai ser? Esses seres se apresentam realmente o tempo todo como realmente são, ou próximos do que são, dentro do que a gente pode assimilar, e principalmente aguenta assimilar. Então, nós temos aí, pelas sociedades secretas, especialmente com conhecimento, que ainda está longe de chegar todo, porque a humanidade caiu num grau de materialismo e imaturidade consciencial muito grande, e não tem mérito e condição para voltar a manipular esse conhecimento, mas grande parte dele, que chegou a nós, principalmente nesses tempos atuais, onde muita coisa já está exposta, né, revela justamente civilizações anteriores, como a Atlantis, que, ao longo da sua história, passou pelo seu processo evolutivo, ultrapassando em muito aspectos, inclusive tecnológicos, da nossa atual. Com certeza. O homem atual, ele se coloca numa posição de arrogância, de prepotência, em considerar que somos os únicos humanos que aqui estiveram e que a nossa tecnologia é a mais avançada e a única que existiu no planeta. E isso, cada vez mais, está longe da verdade. Vide o que você mencionou ainda há pouco na abertura, a descoberta desse sítio arqueológico enorme, e não tem uma data específica. Tá? E já existe um consenso, como eu volta e meia digo, no meio científico, até já falei isso aqui antes, em que as civilizações antigas são mais antigas do que se supunha até então. Tá? E, em verdade, é um reinício, um recomeço da humanidade, dessas civilizações antigas, egípcios, hindus, tibetanos, chineses, caldeus, depois hebreus, gregos, romanos, sumérios, essas coisas. Sumérios, antes mesmo de tudo isso, ou até grande parte contemporânea ao Antigo Egito, e aos caldeus. Enfim, embora afirmem que não, mas foi. Ou seja, isso tudo é pós-diluviano. Então, existiu todo um processo de conhecimento e tecnologia herdada por essas civilizações, de civilizações antediluvianas mais antigas. Falamos aqui nas 5 civilizações com seus respectivos monumentos orientados para o eixo norte-sul da época, né, que comprovam justamente que outras humanidades e com outra tecnologia aqui estiveram. E essas humanidades receberam, pelas próprias escrituras, né, não só um arcabouço genético, no sentido de intervenção do ser humano daqui, como principalmente em conhecimentos e tecnologia adequadas ao momento planetário, para que justamente no futuro isso pudesse ser preservado, encontrado e decifrado. Se você hoje armazena, como se faz, informação no computador, no pendrive, algum outro mecanismo, principalmente óptico, quântico, que se descubra futuramente, há algum tempo atrás em microfilme, etc., havendo uma hecatombe, ou um outro reset na humanidade, e recomeçando todo o processo, cientistas do futuro teriam condições de decifrar um microfilme? De decifrar um chip de computador, um pendrive, alguma coisa assim? Sabe-se lá? Mas na pedra você consegue. Verdade. A pedra fica. Então,
Muitos questionam mais se tinham tanta tecnologia, por que fizeram em pedra? Porque a pedra permanece, pura e simples. Tá? E você tem aí todo um processo de engenharia que não é só a construção, são os detalhes da construção, como é a construção, como foi feita a construção, o tipo de rocha, cortar, debastar a pedra em determinadas rochas, com o instrumental que a ciência oficial expõe em relação ao que os antigos faziam, é praticamente impossível, ainda mais no tempo estipulado. Então, temos, por exemplo, o templo Kailash, ou Kailasa, no norte da Índia, que, segundo os locais, foi feito em poucos dias, segundo os arqueólogos, segundo os cientistas, em poucos anos. Mas se você for fazer as contas das minúcias contínuas do templo e na dificuldade em cavar a rocha para fazer o templo, porque o templo foi feito na rocha de cima para baixo, a rocha foi devastada na forma do templo, super detalhada. Em séculos que você faz uma coisa dessa sem levando-se em conta o material que é alegado para a sua construção. Isso nós vamos mostrar tudo daqui a pouquinho. Nós temos uma série de slides. E não é somente a construção em si, são os detalhes dos ornamentos das figuras simbólicas e que essas figuras portavam, interpretados como símbolos, e que podem ser artefatos científicos, né? Aparelhos, sabe-se lá como. Você que é um estudante, todo nosso telespectador já te conhece todo esse tempo, do Egito. Você é um admirador do Egito, gosta do Egito, deve ter uma ligação com o Egito, com toda certeza. O Egito me chama a atenção, acho que eu já comentei alguma vez num dos nossas conversas, é uma civilização diferente. Tem todos, teve os meus conterrâneos, os gregos, aquelas colunas, tudo bem e tal. Agora, não existe outra civilização que deixou resquícios aqui no planeta Terra que seja tão, como é que se diz, tem uma identidade tão própria como a egípcia. Não sei se você concorda ou não. Porque, Concordo. O Antigo Egito é diferente em tudo. Tudo. Não tem outra civilização no planeta similar. Você encontra alguns segmentos de similaridade entre algumas civilizações. O Egito, não. O Antigo Egito é único. Exatamente. Embora muita coisa tenhamos herdado do Antigo Egito, né, na sua origem ele não teve paralelo. E não tem até hoje. Não tem. E ainda dizem, você deve saber melhor do que eu, sabe melhor do que eu, que tudo ainda está para ser descoberto, ou seja... Sim, mais da metade do Egito está debaixo da areia, sem exagero. Então, imagina só... 60% pelo menos está debaixo da areia. Quanto a gente vai se impressionar ainda com o que vai aparecer por aí. A começar pelo que tem embaixo da esfinge, que já... O Paulo falou da política de acobertamento, né, que existe muita, sabe-se lá por quê, né? Sim. Diz que a própria pirâmide, as próprias pirâmides ali, o dia que descobrir para que serve a pirâmide, aí vão se impressionar, uma série de coisas. Muda tudo. Eu acho que não vou estar aqui para ver, mas é fantástico, realmente. O que você diz? O Egito, por exemplo, Paulo, fala. Não, desculpe. Conclua. Conclua, é isso aí. Eu ia falar para você começar a falar do Egito. O sensitivo Edgar Cayce, na década de 30, dentre outras visões, afirmou que debaixo da pata esquerda da esfinge existe uma sala que ele chamou de Sala dos Registros, que contém um grande volume de conhecimento e documentação atlante, inclusive sobre a construção das pirâmides. E a egiptologia atual, capitaneada principalmente pelos arqueólogos egiptólogos do Cairo, egípcios, né, ainda reafirmam que a pirâmide não tem, a esfinge não tem nada dentro. Né? Eles sabem que tem. Né? Por algum motivo, principalmente político,
a nível global, né, é muita coisa ocultada ou não divulgada. E não é só nesse meio arqueológico, meio científico em geral. Em verdade, a ciência, com algumas exceções, tem que cumprir um agendamento político. Não tenha dúvida, No infelizmente. fundo, esse agendamento político é que determina o que pode e o que não pode. Então, muito do meio científico também fica à mercê disso. Enfim, mas lentamente as coisas estão mudando, porque você também abrir de uma vez só algo tão contundente, impactante, que mudaria o cenário completo, mudaria não, mudará o cenário completo de entendimento do próprio ser humano, né? Onde ele vive, como ele se situa no planeta e no cosmos, abrir isso de uma vez que isso está ocultado há milênios, também é contraproducente, no estágio de consciência que a humanidade mergulhou. Tá? Hoje nós temos, nesse período agora de transição de era, de final de Kali Yuga, uma falta que no Oriente ainda existe, em alguns pontos aqui do Ocidente também, mas, infelizmente, predomina uma perda de uma cosmovisão a tal nível que a sociedade está extremamente individualista, egóica, egocêntrica, enfim. Então, nesse aspecto, o impacto seria muito grande em relação a determinados conhecimentos. Ao mesmo tempo que muita coisa é ocultada, com seus motivos justificados e outros nem tanto, ao mesmo tempo, muita coisa está sendo liberada e vai ser liberada mais ainda. Voltando a citar o que você exemplificou no nosso início aqui, dessa descoberta, além de outras que já foram feitas e serão feitas a cada dia que passa. Então, só para citar um pequeno exemplo, alguns anos atrás, mais ou menos uns 30 anos aproximadamente, no Médio Egito, bem no meio do deserto, numa daquelas cidades pequenas que tem no Médio Egito, onde se pensava que os faraós não construíam nada ali, estava se fazendo uma obra para a construção de um novo prédio para os Correios, né, e um shopping. E, ao escavar para as fundações, encontraram 2 pés esquerdos, se não me engano, né, em cima de um pedestal. Um pé e metade de uma canela, com o cartucho do faraó Ramsés II. Ora, se existem 2 pés esquerdos, existem 2 pés direitos. Eles procuraram, não acharam, mas continuam procurando, né? E, pela escala do tamanho do pé, chegaram ao tamanho da estátua. 2, 60 metros de altura. Putz. O Cristo Redentor aqui no Rio tem 38, contando com o pedestal. Tá? E, fora isso, descobriu-se as fundações de um grande palácio enterrado, tá? Embaixo da cidade. O governo egípcio, com bastante propriedade, cancelou todas as pesquisas, as incursões naquele sítio arqueológico. Eu, particularmente, não sei de mais nada a respeito, procurei saber, não consegui. Ficou suspenso durante bastante tempo, ou ainda está suspensa a pesquisa ali, porque o palácio é mais da metade da cidade. Ou seja, para pesquisar o palácio, você tinha que tirar a cidade do mapa. Aí, o cara construiu um palácio enorme desse, obviamente com seus pilonos e um templo, com a estátua de 60 metros, no meio do nada, praticamente, né? Porque se você tem uma cidade pequena no interior do Egito, na altura do Médio Egito, hoje, naquela época, então, não tinha nada, era só deserto. Pelo que se sabe, só Akhenaten construiu a grande cidade de Akhenaten, ali, hoje, Tel El Amarna, que foi a nova capital. Fora isso, mais nada. E descobre-se uma coisa dessas, a exemplo do que se descobriu agora, né?
entre os maias, no México, um complexo enorme que não se pode mexer, senão tem que tirar a cidade fora. Tamanho de Estocolmo, isso aí que você viu? Edimburgo, né? Imagina isso. É um negócio de louco. Então, para que construir isso? Quais as civilizações que existiam que tinham um porte dessa natureza a ponto de construir isso? Uma cidade descoberta agora do tamanho de Edimburgo. Quantos milênios deve ter isso? Sei lá. Qual a civilização que ocupou aquilo ali? Quem construiu, como construiu, para que construiu, por exemplo, o complexo das pirâmides de Titiwacán? Porque, Paulo, você sabe, todas essas representações, inclusive, desses seres dessas épocas, você pode ver até o próprio egípcio. O egípcio ele tinha crânio alongado, sei lá. Né? Um diz que eles botavam tiaras lá, sei lá, alguma coisa parecida, para fazer com que o crânio crescesse para aquele lado. Não. É bem provável que o crânio alongado seja até similar aos crânios encontrados no Peru, que não tem a sutura sagital. Aí é que está. Então, que é humana. Né? E no Antigo Egito, algumas dinastias, e a última foi a 18ª, que, dentro do mito, eram as dinastias oriundas dos deuses. Exatamente. E a última foi a 18ª. Aí você vê aquelas formas. Do pai de Hatshepsut até Tutankhamon. Então, aí você vê as formas. Por alguns faraós. Formas de reptiliana, forma de bicho, forma de cães. Nós estamos falando aí do Egito. As famosas, não há quem não conheça, até quem não gosta do assunto, do deserto de Saqqara ali, aqueles seres pintados daquela. Os caras vão tirar da onde aquilo lá? Vão imaginar da onde? Eu só posso criar. Eu estive lá, enfim. Você viu isso aí? Vi pessoalmente. Documentei do que se pode documentar, porque tem lugares que não pode tirar foto. Pode, né? Aí é que está. Então, mas eu só posso escrever ou desenhar alguma coisa que eu tenha visto. Eu não posso imaginar nada que não exista. Claro. Não é, pô. Como Hermes Trismegistus, nas 7 leis universais, e o desmembramento dessas 7 leis coloca com bastante propriedade. Não existe nada, absolutamente nada, que você possa reconhecer e identificar no outro que não tenha dentro de si. E vai contestar uma afirmação dessa? Não dá. Então, mais ainda, dentro do que você falou, eles pegaram alguma referência. Não tenha dúvida. Isso é do ser humano. Então, se você tem no Antigo Egito, por exemplo, todos os relevos e pinturas onde a cor de pele é a cor de tijolo, é mais parecido com o índio norte-americano e também o índio brasileiro do que qualquer outra coisa. E dentro do estudo oculto, a gente vê que a última sub-raça atlante era vermelha, que os herdeiros disso você tem entre os nativos norte-americanos. A questão folclórica e mítica de algumas tribos norte-americanas com respeito a Marte. Sim. As pirâmides em Marte. Índios brasileiros, parecido. E você tem numa civilização egípcia uma etnia ímpar. Porque é diferente do indiano. O moreno do indiano é diferente. O egípcio, da nobreza e dos faraós, era avermelhado. Descendente da última sub-raça atlante. Que tinha uma genética suficientemente aberta para contato com outras inteligências, sejam elas consciências a nível dimensional do próprio planeta, sejam inteligências de fora do sistema solar em geral e de fora do nosso sistema. Tanto é que o nome da capital do Egito é Marte, né? El Cairán. É isso, exatamente. Al-Qahira, que é o nome árabe do Cairo, quer dizer rival de Marte, ou assim como Marte. Então, do nada. De onde eles tiram isso? É aí que está. De onde eles tiram isso? Essa você tem um leque enorme de explicações, mas você não pode deixar de fora. Pirâmide de Órion, que nós já vamos ver já, né? As pirâmides de
sabiam tudo isso aqui. O que tem de material aí é quase que inesgotável. Vamos começar aqui para a gente ir conversando em cima dos slides aqui. Só um detalhe que eu abordei em alguns seminários que eu realizei. Eu não incluí aqui porque senão ia ficar muita coisa, mas tem um detalhe muito importante dentro do que você está falando. Os egípcios estiveram na Austrália. Opa! No sudeste da Austrália, na região de Queensland, você encontra hieróglifos gravados na pedra de um faraó que esteve em expedição lá. Caramba! Pela história, pelos historiadores, naquela época era impossível você ter embarcações que pudessem cruzar o oceano. Daí a justificativa, a explicação histórica, ou seja, científica, da impossibilidade dos fenícios terem atravessado o Atlântico. Agora, vindo para o Brasil, que a história do Brasil começa em 1200 a.C., com os fenícios aqui. Em verdade, começa muito antes, na Atlântida. Mas vamos deixar isso para depois. Se os egípcios conseguiram atravessar o Oceano Índico e parte do Pacífico para chegar no sudeste da Austrália, o faraó morreu lá. Na verdade, era um príncipe, com hieróglifos gravados ali. Onde? Isso foi descoberto no início do século XX, lá para 1910. 2020, 2022, isso foi retomado em termos de pesquisa. Chamaram equipes de egiptólogos da Universidade do Cairo, foram até lá e atestaram a veracidade. Isso aqui é hieróglifo nosso, egípcio mesmo, na Austrália. Os caras saíram do Egito para se entrevistar com quem? Com os aborígenes. Segundo eles, aprender com os aborígenes. Olha aí. E levaram um presente de volta. Porque o Antigo Egito... Os fogões são da Austrália, né? Levaram um presentinho de volta para o Egito. Porque o Antigo Egito é o único lugar do mundo, fora a Austrália, que tem bumerangue. Olha... Eu vi bumerangue no Museu do Cairo. Vários. Muitos até do próprio Tutancâmon, do faraó Tutancâmon. Claro que com os desenhos e ornamentos egípcios, Sim. Mas a peça made in Austrália. Olha só. Eles trouxeram e reproduziram. Ou seja, para que isso? Coisas inexplicáveis. Ou seja, a capacidade que os antigos tinham, conhecimento e tecnologia, inclusive para atravessar o oceano, é algo inimaginável. Só isso aí já cai por terra a teoria que eles eram incapazes de cruzar os mares. Com certeza. Então, a possibilidade dos fenícios terem estado no Brasil é real. Realmente aconteceu. Tanto que nós temos muitas provas na costa do Brasil, no interior do Brasil, provas não, evidências, principalmente na Pedra da Gávea. Sim, sim. É isso. Vamos lá, vamos começar aqui, que tem muita conversa aqui no... O primeiro slide aí, vamos lá. Isso aí fica no complexo de Tiahuanaco, perto do lago Titicaca, na Bolívia. É a cidadela de Pumapunco. Eu já estive lá, aquilo é muito, muito Pumapunco é algo extraordinário, porque remonta a uma época anterior às pirâmides, segundo consta. É mesmo? Puxa. E é bem anterior, porque as pirâmides não têm a data, não são da data aceita pela arqueologia, estipulada, melhor dizendo, pela egiptologia, 2500 a.C., com respeito à pirâmide de Rufo, ou Kelps. As pirâmides são muito mais antigas, em realidade. E é bem provável que a cidadela de Pumapunco seja mais antiga ainda. Segundo o mito inca, os deuses vieram e da noite para o dia construíram uma cidadela muito grande, tá? Em diorita. Basicamente, nem todos os elementos, mas 80% em diorita. Diorita é a pedra mais dura que existe, que os antigos egípcios também utilizavam e moldavam. Aliás, Imhotep recebeu dos deuses, principalmente do deus Khnum, a chamada arte de moldar a pedra. Olha moldava só. Também diorita, que é pura tecnologia. Aqui. Né?
Então, os cortes são perfeitos. E o detalhe mais interessante é que, no caso de Pumapunco, a assinatura microscópica do corte não é laser, não é água, não é qualquer outra coisa. Não. É desconhecido. Vamos O lá. nível de detalhamento, como você tem nesse slide aí, é algo impressionante para você fazer em diorita. Você tem N pedras ali nessa confecção. Parece que é tijolo, né? Parece que é barro, mas não é, não. Não, não. Aí é que está. E as condições climáticas e geográficas na época que isso foi construído eram bem diferentes do que é hoje. Como no período pré-dinástico no Egito, né? E na época Atlante, o Saara não existia, aquilo tudo era Campo Verde e floresta. As pirâmides foram construídas em Campo Verde, não no deserto. Olha, isso aí não era deserto, não era clima seco na época, mesmo com altitudes. Isso remonta a muitos milhares de anos. Embora a arqueologia dê uma data mais aproximada, isso é mais antigo que o próprio complexo de Göbekli Tepe, na Turquia, que estima-se entre 10.000 e 14.000 anos. olha. Isso é uma maquete da cidade de Pumapunco, como era. Né? Vocês podem observar a complexidade. Aqui fica a Porta do Sol, né, Paulo? Sim, diga. Aqui que fica a Porta do Sol, né? Porta do Sol fica em algum lugar aí. Porta do Sol eu estive lá. faz parte do complexo. Né? O Pumapunco faz parte do complexo de Tiahuanaco. O elemento mais conhecido é a Porta do Sol de Tiahuanaco. Incrível. Só ela já vale a viagem. Nossa, vale mesmo. Vale mesmo. Vamos lá. Isso é mais um artefato ali de Pumapunco, tá? Ou seja, não se sabe o porquê e muito menos como foi feito com tão perfeição esses furos, tá? Adentrando a rocha. Ou seja, hoje, com a tecnologia atual, e também no Antigo Egito tem muito disso, não tem como você fazer esses furos de uma forma rápida, né? Com a tecnologia que foi dita, empregada naquela época, apresentada pela ciência. Não tem. Hoje você só faz um furo desse numa pedra como essa, com alta tecnologia. Fora isso, é impossível. E está aí a prova milenar ou hipertransmilenar, né, de uma tecnologia que proporcionou esse tipo de artefato. Sem resposta. Está aí. Até hoje está sem resposta. Você já sabe, a gente sabe como não foi. Exatamente. Agora, como foi feito ainda, você vê isso aí tem em Pumapunco, aqui na América do Sul. Um símbolo também milenar, utilizado até hoje no Oriente, principalmente na Índia, no Tibete, que foi aproveitado de uma forma diferenciada no nazismo, no Reich, que é a suástica. No caso aqui, a suástica centrífuga normal, onde ela não tem inclinação que foi dada no Reich. Isso aí é um assunto mais esotérico. Exatamente. Vale uma outra conversa aí qualquer dia, se for o caso. Mas o fato é que temos este símbolo do Extremo Oriente aqui na América do Sul, em Pumapunco. Então, mais uma grande... É, em verdade, um símbolo relativo ao movimento dos 4 elementos, a partir dos seus respectivos estátuas. Vamos lá. Olha aí outra coisa. Aqui, também Pumapunco, né, em diorita, você tem essa sequência perfeitamente equidistante, tá? Milimétrica, sem nenhuma defasagem de distância, N furos, como numa régua, que, se você não sabe o furo grande lá da outra pedra, muito menos esse minúsculo, onde a régua aí mostra 1 centímetro de espaço na linha reta, né? Com um furo, obviamente, de um diâmetro milimétrico.
E recordando que você falou que é muito mais antigo do que as pirâmides do Egito aí, né? O complexo Sim, esse arqueológico. tipo de coisa só faz com diamante. Atualmente, você só faz com diamante. Tá aí. Eu não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu, e você também, quando a gente falou sobre tecnologia do Antigo Egito, do Claro. Núcleo 7. Núcleo 7, um artefato altamente tecnológico encontrado no Egito que fazia furos assim, naquela época. É para rir mesmo. A incógnita é uma coisa interessante aí. Ó. Olha aí, Diamond Cut. Que a assinatura dos furos, dos cortes, a assinatura microscópica, como é um corte por diamante, um corte a laser e o corte antigo, que difere de tudo que a gente conhece hoje. Cadê essas ferramentas, né, rapaz? Cadê? Cadê isso? Mistério. Quem fazia isso? Aí é que está. E se for os Atlantes, remanescentes de Atlântida, sei lá o quê, como é que os Atlantes também tiraram essa tecnologia? Receberam algo de fora. Não, não tenha dúvida, não pode. É isso aí. Só pode. Aqui também é Pumapunco. O complexo é bem grande. Tá? Muito grande, muito grande. Muito grande. O que impressiona é o tipo de pedra e o detalhamento da construção. O nível de detalhamento na pedra é uma coisa impressionante. Não tem explicação para isso. Aqui, outro exemplo, Pumapunco. Existe uma série de pedras, como em cima à direita, em forma de H. Isso. N pedras em sequência, que parecem ser encaixes para uma estrutura maior. Cada pedrinha dessas pesa toneladas e toneladas. Aí é que está, isso que eu ia falar há pouco. A exemplo das pedras, nós vamos chegar lá, as pedras das pirâmides, são coisas. Existe muita conjectura. Olha, eles puxavam em cima de pau de árvore ali, rolavam por cima e depois puxavam com cordas, eles tinham as alavancas. Pô, é difícil de acreditar nisso aí, né, Paulo? Por mais que a gente Difícil de acreditar nesse tipo de teoria, ainda mais afirmando-se que isso foi feito em 20 anos. Aí é que está. Se você fizer as contas, cada bloco de pedra daqueles, só da Grande Pirâmide, não estou falando nem das outras, só da Grande Pirâmide, o interior, as câmaras do interior da pirâmide, tipo Nossa. Grande Galeria, Câmara do Rei, enfim, tudo em granito. As pedras de fora que montam a pirâmide são de calcário. Cada uma delas pesa pelo menos 2,5 toneladas. Você mostrou aqui num programa incrível. São 2,5 milhões de blocos de pedra. Fazendo as contas, para você construir isso em 20 anos, você tem que ter uma mão de obra estúpida em termos de quantidade, né? E colocando uma daquelas pedras a cada 1,2 segundos para você completar uma pirâmide em 20 anos. Não dá, né? Não dá. Aí é gozação. Olha aí, já começamos aí, ó. Aí, essa é uma foto que eu tirei da Grande Pirâmide, tá? Tirei essa foto para mostrar a proporção de tamanho. Nossa Senhora. As pessoas não estão nem encostadas ali na base, estão um pouco afastadas. E mesmo assim, o tamanho da pirâmide é algo descomunal em relação. E não dá para ter nem base do número de pedras, né? Porque aqui dentro não é oco aqui. Estipula-se em torno de 2,5 milhões de blocos. Meu Deus do céu, o que é isso? Só nessa pirâmide. Essa é a Quéops, né? Essa é a de Quéops. Tá. Ou Rufo, que é o nome egípcio do faraó que dá nome a essa pirâmide. Tá. Quéops é uma Rufo. Aí uma foto minha ali na. Bem? Tá fazendo barulho do teu microfone aí, Paulo. Sumiu o som agora. Você mexeu em alguma coisa? Fala agora. Não. E agora? Agora sim, tá.
Você mexeu em alguma coisa e puxou algum cabo. Deve ser o fio, está com mau contato aqui. Eu vou ter que Isso. trocar esse microfone, já não é a primeira vez. Tá. Vamos lá. Aqui. Aqui é a foto que eu tirei, que foi tirada minha da Grande Pirâmide, um pouco mais afastada. Quando eu entrei na pirâmide, não era permitido foto, não era permitido levar filmadora, máquina fotográfica, então eu não tenho fotos do interior da Câmara do Rei, só as externas. Já vale muito a Mas pena. existem N fotos por aí na internet, vocês podem pesquisar. As fotos dos malucos que sobe proibido e tira foto de lá de cima, né? Ah, sim, é proibida a subida. Mas o cachorrinho que subiu... Do cachorrinho é sensacional. Sensacional. Ele sensacional. Ele não queria saber, não quis saber. Mas hoje em dia é proibido subir. Aqui, essas fotos eu tirei, é a face voltada para o deserto. Né? O Cairo fica do outro lado. É um acesso por estrada que você tem ali, até mesmo para o caminho para as Fins, por trás. Eu fiz questão de tirar essa sequência de fotos para mostrar algo muito interessante. Tá? A de Kelps é a mais ao fundo. Essa, em primeiro plano, é a de Khafre, respectivamente Rufo, em egípcio, e Hafra, em egípcio. Sim. Parte para outra foto aí. Vamos lá. Aqui. Eu aproximei um pouco da pirâmide de Khafre, tá? A pirâmide de Kelps ao fundo, passa para a próxima foto. E eu fiz essas aproximações para mostrar justamente algo muito interessante. Se você notar com atenção, a aresta da Grande Pirâmide ao fundo não é paralela à aresta da pirâmide de Khafre, que está em primeiro plano. Você não errou no ângulo da fotografia, você fez para mostrar isso mesmo. Fiz de propósito para mostrar que o ângulo do ápice das pirâmides é diferente entre si. Isso que determina o tipo de potencial vibracional e energia que ela capta e emite. É o ângulo do ápice, que é o mesmo, óbvio, por correspondência de triângulo, do ângulo interno da pirâmide. Tá? Isso vai resultar numa diferença muito sutil, mas que existe, ali na aresta da pirâmide. Ou seja, como as arestas não são paralelas, você tem uma angulação diferente entre as pirâmides, angulação do ápice. Né? E, obviamente, isso não é erro de construção. Uma construção desse porte, você ter um nível de preciosismo e detalhamento desses, é, no mínimo, espantoso. Conhecimento fantástico. Conhecimento fantástico. Aqui é as Fins e o templo que se encontra antes das Fins. Eu fiz questão de tirar as fotos de dentro do templo que mostram uma coisa muito interessante. Pode passar. Isso é dentro do templo das Fins. Se você observar, tirando o nivelamento das pedras, o encaixe das pedras é muito similar ao encaixe das pedras que a gente encontra em monumentos e cidadelas aqui na América do Sul. No Peru e na Bolívia, principalmente Sacsayhuamán e Machu Picchu. Maravilhoso. Pode passar. Isso aqui é no Egito, é no templo de acesso às Fins. Muito parecido com o que a gente encontra aqui na América do Sul. Pode passar. E não tem nenhum hieróglifo, o que é raro no Antigo Egito. Os egípcios registravam tudo, e ali você não tem. Essa pedra aqui, eu fiz questão de tirar essa foto porque ela é impressionante. A pedra é um bloco em 90 graus. Dá para ver aqui, não tem emenda, não tem nada. Não tem emenda. A pedra é em 90 graus. No mínimo inusitado. Loucura. Pode passar. E aqui é Sacsayhuamán, aqui no Peru. Chama isso aqui, essa é chamada até de pata do puma. É a pata do puma. Exatamente. Até tinha me esquecido desse termo. O encaixe das pedras é similar, só que aqui a pedra é mesmo sem ela ser alisada. É incrível. Mas o resto é a mesma coisa. E aqui, eu acho que eu estive lá 3 vezes naquela região do Peru, tudo, e essa construção é inteligente também. Além das pedras serem um corte fantástico, elas são dispostas de uma forma
que distribui o peso. Não tem Sim, uma. sim. Meu, isso aí já é Você demais. encontra N particularidades nessas construções. É Não é incrível. simplesmente construir e acabou. Não é incrível, é incrível. Tem alguma inteligência. Olha Aqui que uma maravilha. visão mais ampla, Sacsayhuaman. Né? Vamos lá. Isso aqui também é muito interessante, é em Baalbek. O templo foi construído em cima dessa estrutura de pedra pelos romanos, o Templo de Júpiter. Só que essa Sim. estrutura base aí é muito mais antiga. É do período pré-diluviano. Nossa, que é isso? Porque você tem ali, observe, as pedras maiores, o comprimento delas são pedras de mais de 10 toneladas, cuja pedreira fica distante. Só levar essas pedras para aí e colocar nessa posição, não se sabe. Se você reparar embaixo, no canto esquerdo, olha o tamanho da pessoa em relação às pedras. Verdade. Principalmente aquelas horizontais do Nossa, terceiro nível ali. inacreditável. Isso é em Baalbek, no Líbano. Pode passar. Ainda em Baalbek, esse é o maior obelisco que existe no mundo. Olha o tamanho da criança, senhor. É o mesmo tipo de pedra que vocês viram na imagem anterior, só que essa é maior ainda. Não se sabe como isso foi transportado, etc. Aqui foi um experimento que foi feito, tá? Eu tirei isso até de um programa do History Channel, mostrando o esforço para deslocar a pedra. Eles tentaram deslocar aquela pedra. Quantos guindastes seriam necessários? 30 guindastes. A pedra nem se mexeu. Tem que achar graça. Como eles deslocaram aquilo ali, desculpe, mas na mão não foi. Você podia ter 1 milhão de escravos, mas não foi. E, abrindo um parênteses aqui, no Antigo Egito, ao contrário do que ainda se pensa, não existiam escravos. E a população egípcia, no seu auge, era de 1.200.000 aproximadamente. Você pega 1 milhão de homens, não transporta essa pedra. Aí, ó. Você tem 30 guindastes aí. Incrível, né? Mexeu, a pedra nem mexeu. Incrível. A pedra anterior, a slide anterior. E fizeram esse teste é real, né? Esse teste foi real. Aconteceu. Senão um programa como o History Channel não se atreveria a colocar isso no ar. Né? Isso aqui é muito interessante. Isso é a Grande Pirâmide vista de cima. Em verdade, ela é octogonal. E a reentrância é muito pequena, coisa de 64 centímetros. Aproximadamente um côvado. Nossa! E o mais interessante, para não dizer espetacular, não é somente a construção das pirâmides ali naquele local, Planalto de Gizé. É o nivelamento do terreno, que é uma obra tão fantástica quanto a própria construção das pirâmides. E esse nivelamento do terreno tem outra particularidade, que você só observa de cima, do alto, voando. No equinócio e no solstício, você tem um efeito sombra no Planalto, dependendo da posição do Sol, nos dias do equinócio e nos dias do solstício. No equinócio, por exemplo, você tem um efeito sombra que a Grande Pirâmide produz, que está na figura de baixo, e à direita, a partir da diagonal da pirâmide, você tem um efeito sombra que é chamado Corredor de Belém. Se você prolongar esse efeito sombra da diagonal, passa para o próximo slide. Vamos lá. Você tem, a partir da pirâmide, desse efeito sombra, nesse prolongamento, a linha que atravessa o Sinai, e lá na parte superior direita, tracejado, o ponto de travessia do povo hebreu no Rio Jordão e passa pela linha a cidade de Belém, ao sul de Jerusalém. Coisa que, obviamente, só ocorreu séculos e séculos depois da construção da pirâmide.
Que é isso? Conhecimento e informação que Moisés tinha. Porque, afinal de contas, além de um indivíduo superdotado e excepcional, ele foi educado para ser faraó. Olha. Então, ele tinha conhecimento dessas coisas. Pode passar o próximo slide. Vamos lá. O prolongamento da pirâmide daí, justamente o ponto de travessia do Jordão, que em verdade aconteceu... Deixa eu mostrar aqui, olha lá. Lá em cima você tem o ponto final dessa diagonal, o ponto da travessia do Jordão, que ocorreu, em verdade, de leste para oeste. Ali a linha passa exatamente sobre o povoado de Belém, ao sul de Jerusalém, que só existiriam séculos e séculos depois da construção da pirâmide. Isso aí. Vamos lá. Outro enigma. Né? Olha que loucura isso. Isso foi uma descoberta feita por dois cientistas, Adrian Gilbert e Robert Bauval, que escreveram os chamados Mistérios de Órion, ou Enigma de Órion. É um bom livro a partir dessa descoberta. Eles descobriram, pela precessão dos equinócios, fazendo a correspondência, que o ápice das 3 pirâmides de Gizé alinhavam perfeitamente com o cinturão de Órion, que a gente conhece aqui como Três Marias, em 10 e 500 a.C. Ora, a egiptologia oficial afirma que as pirâmides, principalmente a pirâmide de Quéops, são de 2 e 500 a.C. Você tem uma defasagem de 8.000 anos. Caramba. Então, para que esse alinhamento num lugar onde não existia nada, teoricamente? Né? E o alinhamento é perfeito, levando-se em conta a precessão de equinócios. E é perfeito mesmo, isso que eu fico impressionado. Os egípcios antigos conheciam a precessão de equinócios. Não é chute, é perfeito. Você vai medir. E esse conhecimento puramente astronômico veio como herança de antes, sabe-se lá de onde. Né? E não é só isso. Os outros monumentos do complexo de Gizé se alinham perfeitamente com as outras estrelas da constelação de Órion. E, na época, o rio Nilo espelhava a Via Láctea no céu, que no horizonte emendava no céu com o rio Nilo. É uma coisa impressionante, isso. E pelo mito egípcio, Osíris, que para eles é o pai da humanidade, né, governa a partir do Duat, o reino de Osíris, que fica em Órion. Tanto que existe um corredor da Grande Pirâmide apontado para Órion, outro para Sírius e outro para as Pleiades. Tá? E o corredor ascendente que aponta para a estrela polar da época. Vamos lá. E pela precessão de equinócios, a estrela polar muda. Atravessando o oceano, nós temos aqui a Pirâmide do Sol, a cidadela de Titiwacán, asteca, né? Que, em verdade, isso é muito anterior aos astecas. Os astecas já pegaram isso pronto. A base, a linha da base, né, da Grande Pirâmide do Sol é exatamente a mesma da Grande Pirâmide de Quéops, só que a altura é menor, porque ela é escalonada. E o complexo da cidadela asteca não, a cidadela de Titiwacán, né, pode passar o próximo. Também, a exemplo das pirâmides do Egito, se alinha com as Três Marias, tá? E o complexo todo da cidade se assemelha a um circuito integrado. É muita coincidência, não é possível. Muita coincidência. Né? É. Olha só. E tem outro detalhe a respeito da cidadela asteca. A partir da Pirâmide do Sol, você tem avenidas a partir da Avenida dos Mortos, paralela à chamada Avenida dos Mortos, que é a avenida principal, que beira o lado da base da pirâmide. E você tem avenidas menores paralelas. Só que as avenidas menores paralelas, cada uma delas está em relação à Pirâmide do Sol, a mesma distância em escala dos planetas
em relação ao Sol. Uma avenida correspondente a Mercúrio, outra a Vênus, outra ao complexo Terra-Lua, outra a Marte, outra ao cinturão de asteroides, que no mito maia é um planeta. Depois vem a avenida de Júpiter e assim por diante. Mistérios. Grande mistério. Aqui, o outro extremo aqui do planeta, você põe o Egito no meio, você tem no lado das Américas, indo para o Ocidente, as cidadelas maias e astecas. E do outro lado, no Oriente, você tem os complexos hindus e o complexo de Angkor Wat, no Camboja. Isso também é muito interessante. Por quê? Além da complexidade da construção, esse complexo tem um alinhamento perfeito em relação às estrelas da constelação de Draco. Incrível, olha. Incrível. A gente colocou alguns slides aqui para dar uma ilustração. Dá uma olhada nisso aqui. O que tem por aí de... Não, eu sei. Nossa, a gente ficaria aqui 2, 3 dias. Na Tailândia tem um outro, onde a festa do Buda é comemorada, mas a construção, um grande templo lá, é um negócio magnífico. Aqui é na Etiópia, Lilibela. Muito parecido com o Monte Kailash. Com o Monte aqui, ó, isso é feito no buraco, de cima para baixo. Isso não é esculpido, montado, erguido. Isso é devastar a rocha. Que é nesse formato. É incrível. Né? Olha o tamanho. É impressionante. Olha o tamanho disso. Sim. Tem umas olhas. Esse é o Templo Kailasha, no norte da Índia. Tá? Existem N fotos sobre isso. Aqui não dá para ver. Aqui, o Paulo está falando, eu já vi os detalhes disso aqui. É para você. É um negócio impressionante. É para você ficar boquiaberto. Deixa eu ver se aparece. Isso também é esculpido de cima para baixo, numa única rocha. Dá para ver alguma coisinha. Como é que vai esculpir desse jeito? O nível de detalhamento disso, principalmente no interior, é inexplicável. Em cima do tempo também, maravilhoso, olha. Então agora fica. Cada um pensa o que quiser. Nós demos a entrada, eu falei o que eu penso, o Paulo mostrou evidências aqui, agora livre-arbítrio de cada um tentar. Cada um que tire suas próprias conclusões. Perfeito. Mas, para isso, não aceitem qualquer coisa que for dita, que for lida, que for evidenciada. Pesquise. Tirem suas próprias conclusões. Vá lá, se possível, experimente e tire suas próprias conclusões a partir disso. Perfeito. Obrigado, Paulo. Maravilhoso. Eu que agradeço, querido. Como sempre. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado a você, Eustáquio, e a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Namastê e Jatihá. Muito obrigado. Abraço. Gente, olha, tem muitos mistérios, né? Shakespeare já dizia: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. O cara não ia falar isso aí do nada também, né? Por que ele falou? Tentemos acessar a essência de Shakespeare para descobrir o que ele quis dizer, né? Mas está aí, um monte de... Mostramos uma pequena parte, como o Paulo bem frisou aqui. Nossa, tem imagens... A gente passaria dias aqui mostrando as imagens. Coisas fantásticas. Então, uma grande incógnita, né? O mundo, a vida é uma incógnita. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.